Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui gravando nesta quinta-feira à noite, no dia mais quente do ano em Botucatu, para chegar falando aqui dos classificados na Copa Libertadores, equipes que vão disputar as semifinais e que estão vivas na luta pelo título da edição deste ano. Então já peço para você deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Então bora. Acabou a rodada da noite aqui, então já comecei esse pós-jogo aqui especial das 4 partidas. Iniciando pelo primeiro partido, que é justamente aquele que não envolve brasileiros, que é River Plate e Colo-Colo. O River na ida 1-1 em Santiago, jogo de volta 1-0 para o River. Um River que não empolga ainda, mas que tem bons jogadores, que é uma equipe que está bem conseguindo ser na Libertadores sólida do ponto de vista defensivo. Isso está fazendo a diferença. Uma equipe que consegue se defender bem com os jogadores de qualidade que tem no ataque. Isso está sendo decisivo, foi decisivo, o River é tecnicamente bem superior ao Colo-Colo. O primeiro jogo o Colo-Colo foi melhor e não ter vencido custou um preço muito alto. O River faz 1-0 no primeiro tempo ainda com colídio e jogada de bola parada, e depois a equipe no segundo tempo o Colo-Colo não conseguiu ter forças para pressionar o River no Monumental. O River foi melhor no jogo todo, ainda é uma equipe que empolga e uma equipe do Gallardo mostrando uma faceta jogando muito, mesmo sem ter a posse de bola, né? O River, na primeira passagem, a gente acostumou a ver um time que gostava de ter a bola, ter mais posse que o adversário. Esse não. O River teve menos posse de bola que o Colo-Colo, mesmo jogando em casa. E mesmo assim a equipe conseguiu se classificar sem sofrer tanto, sem grandes sustos. Passa, chega a semifinal, lembrando que a final vai ser em Buenos Aires, ou seja, isso é um fator especial ainda mais para empolgar o time. Mas assim, não é nenhum bicho de 7 cabeças. Pela bola que vem jogando, é totalmente acessível ao Atlético Mineiro. E falando do Atlético Mineiro, grande jogo. O Atlético Mineiro perto daquele, imagina que pode ser o melhor desse time, né? O duro do Atlético Mineiro é que é um time muito inconstante, né? O jogo de ida foi uma partida, uma atuação bem ruim. E agora no jogo de volta teve uma atuação ótima. Jogou como se espera do Galo. Se impôs dentro de casa. Foi ganhado 25-3 em finalizações contra o Fluminense. Foi um jogo de um time só. Acabou sendo merecido, acabou até demorando demais para ver esse placar. Mas assim, o jogo não merecia para os pênaltis. O tamanho da dominância que foi do Atlético. Você tem o Hulk perdendo um pênalti pro Fábio no início. No segundo tempo, o Paulinho perde 2 chances claríssimas. Uma praticamente boa, escancarada, outra também cara a cara com o Fábio. O Fábio evitou que o placar já tivesse ido pro Bélgio há muito tempo. E um Atlético jogando bem. O Scarpa jogando muita bola. Mesmo o Hulk, depois do pênalti, de novo baixou a cabeça, jogou bem. Destaca o Milito pela substituição. A entrada do Davidson foi determinante. Porque a ideia de ter colocado o Hulk mais pela direita e também em alguns momentos trazendo Scarpa mais pro meio foi muito boa, deu muito certo. E cara, o Davidson nesse jogo assim de casquinha, de brigar no alto, ele é muito bom, fora o personagem à parte. Nesse tipo de jogo ele acaba crescendo, porque acabou sendo um cenário do Fluminense muito recuado, que em alguns momentos parecia um jogo até em linha de 5, e muita bola aérea, muito cruzamento. Nesse cenário, se você tem um Davidson no banco, você tem que usá-lo. E o Milito foi inteligente em colocar logo ele cedo. E ele foi decisivo. Faz o primeiro gol ganhando o Thiago Silva. A bola ele desvia e mata o Fábio. E depois no final ele ainda faz o gol da vitória. E outra bola na hora, uma bolaça do Hulk para ele. E do lado do Fluminense, atuação irreconhecível. Cara, decepcionante. Existem formas e formas de você ser eliminado, de você perder. Uma coisa é você perder praticamente não tentando. O Fluminense sentou na vantagem, foi encurralado pelo Atlético Mineiro e em nenhum momento conseguiu ter a saída. Em nenhum momento ameaçou o gol do Everson, de fato. Tava óbvio, parecia que o time estava jogando pelos pênaltis de fato. E chegou um momento do segundo tempo que o Fluminense pedindo a Deus que o jogo acabasse. Aí para disputa de pênaltis no mínimo. Partida irreconhecível, só 3 finalizações. O Thiago Silva conseguiu voltar. Foi importante, ajudou de onde ele conseguiu. O Fábio também fez grandes defesas. Se não fosse por ele, o placar teria sido muito maior. Mas uma partida reconhecível. Arias, mal, outros jogadores também pouco aparecendo. O Mano Menezes merece muitas críticas pela postura do time e pela incapacidade do Fluminense de tentar jogar bola com o Atlético Mineiro. Em nenhum momento, mesmo depois de 1-0, que conseguiu fazer alguma coisa e levar perigo. No segundo tempo até teve um pouco mais de posse de bola, mesmo assim, um domínio total do Atlético. O primeiro tempo, não é nem que jogou mais defensivamente, mas buscou explorar os contra-ataques, etc. O Fluminense não teve isso. O Fluminense só ficou postado em linha baixa e sobrevivendo do jeito que dava. E isso acabou custando caro. O Atlético também teve muita cabeça no lugar, porque esse é um jogo que exige bastante paciência, e a equipe soube ter paciência para buscar o gol da classificação. No geral, uma classificação merecida pelo Atlético, muito pelo que fez no jogo de volta. Indo o outro lado da chave, vamos começar com a grande confronto, o São Paulo e Botafogo. 2 ótimos jogos. O jogo de ida tinha sido bom, apesar do 0-0, e o jogo de volta, um jogaço.
muita emoção, pênaltis, com todos os ingredientes que um jogo de mata-mata Libertadores pede, até confusão no final. Foi uma partidaça. O Botafogo já tinha feito 2 grandes jogos contra o Palmeiras, agora fez 2 grandes jogos contra o São Paulo. É impressionante como gosta de emoção. O torcedor botafoguense está com um teste de cardíaco em dia. O jogo começa no primeiro tempo com o Botafogo dominando. É impressionante como o Botafogo ele se impõe fisicamente nesses inícios de jogos. Uma equipe que ele começa o jogo numa agressividade, com um ritmo, tanto com e sem bola, de pressão, o adversário subir as linhas para pressionar, que, cara, é impressionante de fato isso. Mais uma vez, engoliu. Como foi recentemente contra o Corinthians, como tinha sido no jogo de ida contra o São Paulo, como foi lá atrás contra o Palmeiras também. Cara, uma intensidade poucas vezes que eu vi o time começar tão forte assim o jogo. E consegue fazer 1x0 justamente isso, nessa pressão, nessa agressividade sem bolas. O Gustavo erra e a equipe rouba a bola, o Rafael falha e o Almada faz 1x0. E a sensação tem que ser um pouco mais de capricho, poderia ter saído mais. Foi realmente bem dominante. Tem um lance no primeiro tempo que o São Paulo perde a bola. Cara, a velocidade do contra-ataque do Botafogo é algo que é assustador. Até comentando com amigos no WhatsApp, cara, como você marca isso? A velocidade disso. Acabou que até o chute do Savarino foi bloqueado, mas impressionante. Porém, ao mesmo tempo, como vem acontecendo nos últimos jogos recentes, é um Botafogo que começa de maneira vaciladora no ritmo, mas que conforme o jogo vai passando, especialmente no segundo tempo, é um time que cai demais de produção física, é um time que parece que morre em algumas posições, recua demais a linha, acaba chamando o adversário e vem correndo perigo. Contra o Palmeiras, teve isso também. O Botafogo quase pagou caro. E contra o São Paulo teve de novo. A reta final do primeiro tempo já foi o São Paulo começando a melhorar, começando a chegar mais no campo de ataque. Especialmente depois da substituição, saiu o menino William Gomes, entra o Luciano. E uma pena, o tempo tá encerrado e tal, mas acabou sentindo o peso do jogo. Fez bem mudar logo no primeiro tempo sobre o dia, colocar o Luciano e o time passa a crescer a partir disso. Tanto que tem um pênalti, para muitos polêmica, e aí o Lucas Moura bate, como diria o Luiz Roberto, de maneira pífia, bate muito mal. Mas já era um momento ali que o São Paulo estava começando a melhorar na reta final do primeiro tempo, começando a pisar no ataque. O São Paulo não estava nem conseguindo passar do meio de campo direito. A tamanha dominância era do Botafogo. E aí vamos pro segundo tempo, o Botafogo fisicamente muito mais abaixo, não conseguia ter mais aquela agressividade e intensidade, e traz o São Paulo para dentro. E o São Paulo começa a pressionar, seja a bola aérea, seja na pressão, um Morumbi lotado, empurrando. E o segundo tempo é de um time só. O São Paulo domina o jogo. Você tem o Caleri perdendo um gol incrível, quase debaixo da trave, sem ninguém. É o famoso inacreditável Futebol Clube. E depois você tem um gol de empate na reta final. E um Botafogo sem resposta. O Botafogo não conseguiu ter respostas para o segundo tempo. E isso é preocupante. Equipe que essa queda física, um time que está jogando em duas frentes, é preocupante. Talvez o Arthur Jorge tenha que pensar em maneiras de como dosar essa intensidade inicial para que a equipe depois do segundo tempo não se acabe, seja com substituições, seja uma estratégia diferente, mas é realmente preocupante por muito pouco. Mais uma vez o Botafogo não deixou a classificação escapar pelos dedos. E antes de dar aquela confusão besta que o Rafinha fez, deu a impressão que isso ajudou o Botafogo, né? Ajudou o time a colocar um pouco a cabeça de volta no lugar, voltar ao jogo, porque logo depois do gol do Caleri tem um chutaço do Rodrigo Nestor que quase entra também, e parecia um momento que o Botafogo estava zonzo, e aquela confusão parece que ajudou a esfriar a equipe de São Paulo e também botar o Botafogo de volta no lugar. É importante destacar, vários jogadores de São Paulo jogando abaixo, o Lucas não foi grande jogo, o Caleri acaba ficando marcado mesmo tendo feito o gol, porque no jogo de ida ele teve a oportunidade, chance claríssima, e perde um gol também inacreditável na volta e acaba perdendo o pênalti na disputa. Mas também tem um lado do Botafogo que na ida jogou muito melhor, e não ter feito uma vantagem na ida quase custou muito caro, né? Tinha que ter aproveitado melhor. Primeiro tinha dominância no primeiro tempo, não fez, e foi pro jogo de volta tudo igual, deixou o São Paulo vivo, foi deixando o São Paulo vivo e quase pagou o preço por isso. Aí nos pênaltis brilhou a estrela do John, que tava com a cola em dia na garrafinha, a verdade é essa, nossa, acertou quase todos os cantos, e o Botafogo conseguiu essa classificação com muito mais emoção do que precisava, mas chega a semifinal da Libertadores. É incrível a caminhada do Botafogo até aqui na competição. E aí, para finalizar, tivemos o adversário do Botafogo sendo definido hoje, é por isso que estou com essa camisa do Uruguai, para falar sobre a classificação do Penal. O Penal voltando à semifinal da Libertadores, primeira vez desde 2011, sob o comando de Diego Aguirre, tal qual naquele ano. E mais uma atuação decepcionante do Flamengo, né? A verdade é essa. Foi um pouco melhor que na ida? Foi um pouco melhor que na ida. Se tivesse jogado assim na ida, poderia ter se classificado? Poderia. Poderia estar numa situação melhor para o jogo de volta.
Mas mesmo assim, suficiente. O Flamengo teve muita posse de bola, mas assim, não conseguiu ter uma pressão avassaladora. Não fez como o São Paulo no segundo tempo contra o Penharol, nem de longe fez como o Atlético Mineiro fez com o Fluminense. Em nenhum momento o Flamengo conseguiu realmente fazer um bombardeio, fazer com que o torcedor do Penharol ficasse calado, assim, de tensão mesmo pela pressão do Flamengo. Rondava, tinha bola, mas pouco criou de fato. Teve assim, duas chances mais claras ali que o goleiro Aguirre teve que trabalhar. Chegou a parte do segundo tempo que o Flamengo só tinha uma finalização no gol, mais de metade do segundo tempo. Ou seja, muito pouco. O trabalho do Tite merece todas as críticas, porque é uma equipe, todo o investimento que o Flamengo faz, etc., independente do investimento ser certo ou não, uma equipe que vem jogando mal coletivamente, vem caindo cada vez mais de posição. Tudo bem que as lesões atrapalham bastante, mas mesmo assim, se esperava mais do Flamengo. Não dava pra ficar dependendo do Léo Ortiz colocado como volante para a equipe conseguir ter alguma coisa, alguma criatividade. Arrascaeta, péssimo nos dois jogos, horrível as atuações dele. E o Gerson também mal em ambas partidas. Impressionante como, eu já disse no vídeo anterior, no pré-jogo, e digo agora, quando o jogo sobe de intensidade, sobe de pegada, sobe de importância, o Gerson não consegue subir junto. Não é de hoje isso. E um Flamengo reconhecível, um Flamengo muito inofensivo, e que acabou não conseguindo realmente, porque é uma pressão que realmente colocasse em risco a classificação do Penharol. Parabéns pro Penharol pela festa da torcida uruguaia. Vamos ver os próximos capítulos do Flamengo. Lembrando que ele está vivo ainda na Copa do Brasil. Mas, olha aí, tá em crise, né? A instituição crise no Flamengo voltou e voltou com tudo. Vamos ver se o trabalho do Tite realmente chega pelo menos até o final do ano. Eu tenho minhas dúvidas, porque está se criando um clima cada vez pior, a pressão da torcida é cada vez maior, a satisfação com as atuações do time, por tudo que o time pode, ainda mais ter largado o Brasileirão do jeito que largou. Realmente o Flamengo mandou o Brasileirão pro caramba. E agora tem a Copa do Brasil, que é um tudo ou nada do Flamengo sair com um título na temporada. Um título grande na temporada. E se Botafogo e Penharol vai ser interessante. O Penharol vai ter um teste de fogo bem grande para sua capacidade defensiva. Vai precisar fazer o resultado na ida se quiser se classificar contra o Botafogo. E vamos ver se o Botafogo tecnicamente é muito superior, vem jogando muito melhor, é muito favorito contra o Penharol. Se conseguiu passar do Palmeiras e São Paulo, a expectativa é que faça o mesmo com o Penharol. Mas esse é um jogo chato. O Penharol mostrou que é um time que consegue se defender bem e consegue também, sabe, picotar o jogo quando necessário. Vai ser um jogo de bastante paciência para o Botafogo em alguns momentos. E vai precisar melhor dosar essa intensidade, ainda mais esse jogo de ida fora de casa. E nesses momentos de maior intensidade, tem que fazer gol, né? Tem que fazer gol, tem que construir uma vantagem nesse momento de avassalador. Não dá para o Botafogo perder tanta chance como foi na ida contra o São Paulo, onde o time poderia ter construído, nem que fosse 1-0, uma vantagem mínima, jogar pelo empate no Morumbi, não ter sofrido tanto como sofreu no jogo de volta. Mas é isso, pessoal. Essa foi a minha análise das classificações de Atlético Mineiro, River Plate, Botafogo e Penharol nas semifinais da Libertadores. Deixa nos comentários se você concorda ou discorda de algo. E não se esqueça também de dar aquela força dando like no vídeo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e divulgando esses os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o fim. Tchau, tchau e até a próxima.